justos seguirão as suas leis, os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Muito bem, a graça e a paz, irmãos, aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, domingo 19 de julho de 2020, nossa terceira lição do capítulo 5, né? A sutileza da heresia. Nós vimos que como a heresia, ela entra sutilmente na igreja e causa um grande dano. Nós temos aqui conosco hoje, nos ajudando o pastor José Adelso. Graça e paz, irmãos. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês possam, ler lá no livro e acompanhar a lição, para que nós possamos aprender juntos. E assim que terminar de ver o vídeo, poste sua foto ou seu sim lá, não deixe de marcar presença. Nós ficamos com 2 faltas no domingo passado, perdemos aí então a 100% de presença, mas vamos lutar nesse domingo, Nós temos 2 guerras, uma pela verdade e outra pela frequência, pela presença. Então não deixe de marcar a sua presença, ok? E domingo que vem então será a Suzana, Nós encerramos hoje esse capítulo, o próximo capítulo é dela, da professora Suzana. Vamos lá então. O versículo continua o mesmo, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação. E eu tenho gostado desse termo de Judas, de certos indivíduos. São pessoas, homens e mulheres, que entram na igreja com o intuito de bagunçar, com o intuito de fazer com que a obra de Deus ande para trás. São homens e mulheres inspirados por Satanás, que tentam desconfigurar, que tentam enfraquecer, diluir o evangelho de forma que ele não encontre poder de salvação sobre as vidas. As pessoas ficam tão enganadas que não encontram salvação, E o John MacArthur chama essa batalha de forma prática, de forma filosófica, mas também de forma prática, e Judas vai inspirando o seu livro que nós devemos combater com as armas do Espírito esses certos indivíduos, Então, dando sequência na página 151, no ponto 11, um dos princípios das principais lições da Epístola de Judas é que os cristãos nunca devem parar de lutar. Não podemos fingir que a heresia não é digna de ser combatida em nossa geração. Não devemos imaginar que o inimigo finalmente bateu em retirada. A guerra contra a verdade prossegue contínua e implacavelmente em múltiplas frentes de batalha, e tem sido sempre assim. Então nós não podemos achar que está ganho. Às vezes a gente olha e o evangelho hoje está tão propagado, está tão divulgado. Isso é bom, mas isso também é ruim. É bom porque o reino de Deus está chegando. É ruim porque enquanto mais divulgado, mais raleado ele se torna. Nós ouvimos cada coisa fora do padrão, fora da realidade bíblica, na televisão, principalmente meio artístico, São homens e mulheres que propagam hoje uma fé misturada, um sincretismo religioso sem tamanho. Então hoje o artista está na igreja evangélica, amanhã ele está fazendo um despacho na praia, normalmente como se nada interferisse.
Essa guerra ela continua e ela precisa ser travada, porque senão nós vamos chegar num tempo, a nossa geração seguinte vai chegar no evangelho que não salva mais. Um evangelho é aquela coisa simpatizante do evangelho, não é? Aquele costume desse tempo de que se a gente for na igreja está bom, o que importa é a espiritualidade. Hoje as pessoas não falam mais que são de igreja A ou B, falam que são espirituais, né? Elas são espiritualizadas, melhor o termo usado, né? São espiritualizadas, quer dizer, elas acreditam numa coisa sobrenatural. Essa coisa sobrenatural é sem forma e vazia. Quer dizer, não tem uma doutrina, não tem um parâmetro, não tem um caminho. E isso tem que ser combatido. Nós não podemos parar. O inimigo não bateu em retirada. O Satanás não parou de tentar enganar. Ao contrário, ele está usando agora as mídias, está usando agora esse tempo, todo o fluxo de informação para diluir, para botar em xeque a palavra de Deus, o evangelho da verdade, aquele que salva, aquele que é poder, aquele que é loucura da cruz. Então, quando o evangelho deixar de ser loucura da cruz, ele deixa de ter poder de nos salvar. Quer dizer, é um evangelho de espiritualizar as pessoas, não de salvar as pessoas. E nessa guerra pela verdade, a gente percebe de forma preocupante que as pessoas que defendem o verdadeiro evangelho está diminuindo o número de pessoas, e os que propagam esse evangelho barato, que não é o evangelho de Jesus Cristo, tem aumentado. O grande número, pela aceitação, pelo dinheiro, seja pelo status, de alguma forma tem aumentado. Os adeptos, as pessoas que influenciam, é lógico, são pessoas, como o pastor João disse, inspiradas pelo Satanás, e as pessoas são eloquentes, são pessoas que atraem, né? A vida inteira a história, né, conta de pessoas que têm essa capacidade de atrair pessoas, de convencer pessoas de que a forma que elas pensam está certa. E cá entre nós, é muito mais fácil, a coisa assim, mais prática de ser seguido, sem muita dureza, sem muita cobrança. Quem não quer, né? Você ir para a igreja só receber bênção, só prosperar, só isso todo mundo quer. Quando vê o evangelho de Jesus Cristo, que é pegar a cruz e seguir, de renunciar a si mesmo, muitas pessoas não vão querer, falar que já está machucado demais, já é dureza demais na vida todos os dias para seguir este evangelho. São duras as palavras de Jesus Cristo, mas, como diria Pedro, só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. E que as pessoas às vezes trocam essa palavra de vida eterna por uma coisa do aqui, do agora, do ser feliz, né? E acaba perdendo ao longo de suas vidas e ao longo da história, muitas pessoas acabam seguindo essa proposta de um evangelho mais fácil de ser seguido, mais fácil de ser praticado no dia a dia. Infelizmente, eles se perdem e acabam perdendo com isso a vida eterna junto com Jesus Cristo. E essa contenda, na página 152, essa contenda entre a verdade e a mentira, ela nasceu lá no Éden, né, quando Eva debate com a serpente sobre o que Deus havia dito ou não, e ela se prolonga até os dias de hoje. Não é uma batalha encerrada, né, não é uma batalha que deu uma trégua. Essa briga, eu me lembro, né, daqui a 2 domingos, mais precisamente, eu vou fazer 50 anos, dos quais 30 anos são na igreja. E eu me lembro, Bela Vista, Goiás, né, pastor Carlos de Oliveira Ferreira, há 30 anos, lá em 1990, quando eu cheguei na igreja, e os cultos, os debates, era uma batalha ferrenha, e lá havia um nível intelectual muito bom, muito elevado, né? E eu aprendi a ler lá, ler livros evangélicos, né? Eu já era leitor, porém não leitor de teologia. Lá, o pastor me obrigou a ler os livros dele, né? Como eu já contei, e aí então eu aprendi a ler teologia. E eu me lembro de que havia já uma briga ferrenha entre a verdade e a mentira. Eu me lembro de uma, especificamente do autor Kenneth Hagin, que hoje nem é mais lido, o pai da teologia da prosperidade moderna. E naquele tempo havia um alvoroço em torno desse autor, e eu li um livro e ensinei alguma coisa sobre ele na escola bíblica, e também uma repreensão da liderança da igreja, que inclusive eu mostrei o livro lá, né, que era uma heresia. E aí a gente vai aprendendo, hoje não se lê mais esse autor, né? Ninguém mais lê. Mas lá em 1990 já havia quando eu cheguei à igreja já tinha uma guerra, essa guerra pela verdade ela estava sendo travada.
e ela era espetacularmente vivenciada. Me lembro sempre que o pastor dizia que quando o bom não dirige, o mal dirige. Então, esse dualismo entre o lobo e a ovelha existe desde que existe evangelho, desde que Deus colocou Adão e Eva no jardim, desde que Deus fala ao homem, existe essa discussão entre lobo e ovelha. Se é cordeiro, se é lobo, se está conduzindo para Deus, se está no rebanho para desviar. Então essa briga ela não cessa. Essa contenda, essa batalha pela verdade, ela tem que ser travada todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Como eu venho insistentemente falando, nós precisamos aprender a discutir. Foi plano de Satanás implantar no Brasil que não se discute religião, política e futebol, né? Então nós chegamos num país onde a política é corrupta, o futebol não ganha e a religião é fraca. Então se há 50 anos atrás nós tivéssemos aprendido a discutir futebol, religião e política, nós teríamos um país mais forte hoje. Teríamos um futebol mais forte, uma política menos corrupta e uma religião mais forte, né? Que tivesse a coragem de não encher templos, mas encher corações. Então, a guerra pela verdade, ela esbarra justamente aqui. Qual é o objetivo do seu pastor? Do pastor da Igreja Batista Nacional Ebenezer, do pastor de onde você congrega? É encher o templo ou é encher o seu coração da palavra de Deus? É simples, se você matar essa questão, você sabe se ele luta pela verdade ou se ele luta pelo caminho ou pelas sutilezas do mundo desse tempo, né, de Satanás implantado. Então essa guerra ela é travada, ela é real, ela é presente e ela tem que ser prática no dia a dia, lá no seu serviço, lá na sua casa. Nós precisamos aprender lá na nossa casa a falar isso é errado, isso não é de Deus, sabe? A Bíblia não diz assim, mas para isso nós precisamos ler a Bíblia e ler alguns livros, não é, pastor? E o diabo tem colocado nos corações das pessoas, nos nossos corações de forma geral, que nós não devemos maltratar as pessoas. Não diga assim, não maltratar, usar a palavra assim, de bater de frente com as pessoas, de criar inimizade, de criar contendas. Não, mas tem que ser educado, isso politicamente correto, essa aí tem acabado muito com o evangelho. Ou, né, nós não temos guerreado. Esse negócio que não posso discordar das pessoas, essa discussão, não, pelo contrário, né? Lembra lá de Jesus Cristo, os apóstolos apanhavam, eram presos, foram mortos, por quê? Porque eles não se acovardavam, não escondiam atrás desse negócio que eu não posso falar para as pessoas a verdade de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, em nossos dias, né, nós temos tido essa postura de não bater de frente. Fala, não, está errado. É lógico, não preciso sair nas pancadas com as pessoas, mas deixar bem claro a minha posição, né? E aí, nos grupos, né, às vezes a gente fala com os jovens, né, para ser aceito, mas os adultos também, na família, não vou lá, demora muitos dias a reunir toda a família, vou chegar lá e vou ficar falando, bater de frente com eles, e não vão gostar. Não precisa ser aceito. Lembrando sempre, né, nós precisamos ser aceitos por Jesus Cristo. E continuo insistindo, toda pessoa só é respeitada quando ela tem uma opinião formada dentro da verdade e assume essa postura. Aquele que fica escorregando daqui e dali, os outros vão perceber que eles acreditam numa coisa e falam outra. Então ele não vai ter muita moral, né? Volto a insistir, né? E Jesus Cristo também diz, devemos manter a paz sempre, mas deixando bem claro no que nós acreditamos, na fé que nós professamos. Se for preciso dar uma discussão um pouco mais acalorada, que esteja. Lógico, não sair nas esquinas aí dando bobeira e procurando discussão à toa, mas sempre que for preciso, sempre que é oportuno, e todos os dias quase é oportuno, a gente deixar bem claro a verdade do Evangelho da qual nós cremos. Não é? E não tem outro caminho. Ou a gente assume, né, nós estamos chegando num tempo, nós estamos chegando no tempo em que ou nós assumiremos a nossa postura cristã, ou nós tomaremos a nossa cruz, ou nós olharemos para trás. Essa semana, né, o pastor Carlos mandou um texto um comentário sobre o olhar para trás, né? Definitivamente, quem toma sua cruz e olha para trás não é digno, não é apto para o reino. E eu lembro dessa coisa apto. Eu tenho um trauma de infância dessa coisa de apto, né? Muitos traumas de infância. Lá no colégio que a gente estudava em Bela Vista, Goiás,
todo janeiro, quando começava as aulas, tinha o teste de aptidão física para educação física, né? A gente odiava fazer educação física. Eu, principalmente, nunca joguei futebol, eu não gosto de bola, né? Só bola de carne, olha lá. Tem que estar muito bem temperado. Então, nunca fui dado ao esforço físico, às práticas esportivas, não é? E eu não gostava de educação física, mas tinha uma coisa pior do que a educação física. Era o teste de aptidão. Primeiro você entrava lá numa salinha lá com o professor de educação física, tirava a roupa e subia numa balança. Você pesava, media o tamanho e ele colocava lá, aí ele tinha uma carteirinha e tinha um carimbo, apto e inapto. Então a gente não queria fazer educação física, mas quando você ganhava o carimbinho de inapto, era bullying, né, pro resto do ano no colégio. Você era inapto, quer dizer, você não prestava nem para fazer educação física. Que, né, eu brincava com a professora de educação física do colégio, né? Professor de educação física é assim, ele tentou ser professor de todas as matérias, não conseguiu, aí ele foi para educação física, que não precisa pensar, é só exercitar. E ela ficava muito brava comigo, né, com isso, brincadeira, né? Mas a verdade é que a gente não quer ser inapto, e o que a Bíblia diz é que quem lança a mão do arado, ou seja, quem assume a postura crente, mas fica olhando para trás, fica com saudade do mundo, não é apto para o reino de Deus, ou seja, não pode prosseguir, mas cedo ou mais tarde vai ser cuspido, né? Mais cedo ou mais tarde vai ser rejeitado por Deus. Na página 152, John MacArthur diz que a verdade é que o cristianismo contemporâneo está sitiado por hipócritas espirituais cujas mentiras são tão sutis e perigosas como sempre foram. Hipócritas espirituais. Falava com o pastor Antônio Júnior essa semana, né? Falamos sobre isso, que às vezes a gente encontra com pastores e a gente toma emprestada aquela expressão bem do catolicismo romano, né? Meu santo não bate com o dele, né? E já viu pessoas assim, pensadores, teólogos, pastores, né, mais próximos, que a gente não dá conta das ideias deles. Você chega lá e parece que o princípio não bate com o princípio do neotestamentário, do Novo Testamento. Então aí eu fico sempre pensando nisso, nesses hipócritas espirituais. E na igreja local, entre os irmãos, não é diferente. Sempre vai aparecer aqueles hipócritas espirituais. Sabe aquele tipo que nos é muito comum, que chega e faz aquela avaliação da igreja, do louvor, de tanto que o pastor canta desafinado, de tanto que o ministério de louvor é ruim, de tanto que os pastores são fracos. Aí eles olham para os pastores, é uma medição freudiana, imbecil, de tamanho. Aí eles pensam assim, não, eu tenho mais dinheiro do que o pastor, então por que eu vou escutar o pastor? Poxa, são funções diferentes, são situações diferentes, mas o hipócrita espiritual, ele vem para diminuir as pessoas, a igreja, para ele entender solidificar que ele está bem. E aí, como ele está bem, porque nós falamos sobre isso na semana passada, né? Eu faço isso, mas o fulano faz isso e aquilo. E aí ele se sente aceito, ou ele na sua redoma, na sua hipocrisia espiritual, ele entende que ele está bem melhor, então que ele não precisa mudar nem se converter. E aí começa a introduzir esses pensamentos ali na porta da igreja, né? Tenho dito que o grupinho na porta da igreja é bom, mas é perigoso. As aves, o diácono Onan veio me corrigir, que na lição passada eu disse que aprendi na igreja de Bela Vista de Goiás que as aves voam com aves de mesma plumagem, que no passado eu havia dito que era uma frase que o meu pai falava. De fato, de verdade, às vezes a gente erra as citações. Meu pai sempre ensinou isso pra gente, que aves voam com aves de mesma plumagem. Então eu acho que eu ensinei isso para a igreja de Bela Vista. Porque desde que eu entendo por gente, eu penso nisso, que o hipócrita espiritual, ele vai encontrar outro hipócrita espiritual dentro da igreja, para eles se associarem e introduzirem furtivamente doutrinas que não são de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a hipocrisia é mentira, é falsidade. Aí chega aquela pessoa assim que resplandece em volta dela a santidade, né? Principalmente na igreja, nos grupos assim, mais longe das pessoas que a conhecem, assim, eu digo assim, de pessoas de igreja, totalmente outras, suas atitudes, né? Eu conheci algumas pessoas, época de Goiás lá, a gente via muito, o cara
jurava que era crente para todo mundo ouvir. E um dia estava um grupinho, logo eu cheguei, já estava no meio da conversa, e ele lá falando e tal, logo a pessoa, uns 3 logo falou, você nunca foi crente, e suas atitudes não é de crente, né? Então não adianta. Aí e o pior ainda é que a outra pessoa é católica, muito católica, falou assim, não, eu sou católico, mas conheço pessoas crentes e sei quem é um crente verdadeiro, e você não é. Ou seja, eu estava dizendo para ela que ela era mentirosa, era hipócrita, eu falava uma coisa e era outra. E infelizmente tem pessoas assim, a gente vê, né, e hoje é fácil a gente ver até pelas mídias, né, que a gente vê de story, de postagem nas mídias aí, conta o que a pessoa às vezes é de verdade. Tentam enganar as pessoas, então são hipócritas. Isso é falando assim, talvez só de pessoas, digamos assim, um pouco mais comum. Dura quando a pessoa exerce alguma influência sobre um grupo, sobre determinadas pessoas, e começam a tentar evangelizá-las, assim, entre aspas, né, por um caminho que não é, né? Já foi dito que algumas vezes na igreja teve irmã até de falar que não podia usar bijuteria, porque ela tinha tido uma revelação que era pecado. Então isso é hipocrisia, na Bíblia não fala, né? Se a pessoa tem para ela, tudo bem, eu até não sou muito contra. A pessoa, não, eu tive um entendimento que para mim eu não vou fazer determinado tipo de coisa para mim. Agora querer colocar isso como doutrina chega a ser hipocrisia e burrice às vezes, muito mais influenciar as pessoas. E pare com esse negócio de falsa santidade, não adianta. A Bíblia nos chama a ser santos, mas que seja verdadeiro. Se não for para ser verdadeiro, assume logo que não dá conta, que precisa de ajuda, que todo mundo precisa. Não é feio. Mais feio é aparentar, né, que é a hipocrisia, aparentar ser uma coisa e não ser. E uma coisa interessante é que o hipócrita, ou a falsa santidade, ela é sempre acompanhada de muita espiritualidade. Enquanto mais imundo é o indivíduo, mais santo ele é. É uma coisa incrível, né? Quem persegue pastor? Hipócrita, falso religioso, espiritualidade excessiva para tampar a não conversão. Fica procurando uma falha no pastor para jogar na cara dele. Tá vendo? É o pastor lá, o pastor isso. Não pode falar uma mínima palavra ou vestir um pouco assim mais diferente um pouco, né? Para começar, né? Vamos usar o exemplo do pastor João, né? Se ele for numa grupo de pessoas espirituais demais, vai falar assim, ele não é pastor, não veste como pastor, né? Essas coisas assim vai, mas o que Jesus Cristo, né, disse que ele julga o coração, não a aparência, né? Desde que não esteja de forma indecente, né? Aí cada um... A gente pode achar que está tudo liberado, não, mas a gente precisa parar com essa falsa espiritualidade, com essa hipocrisia, né? Não tem muito a ver não, mas a gente está dentro dessas sutis e perigosas mentiras e hipócritas espirituais. Uma coisa que eu gosto de dizer, já viu como todos os crentes sabem exatamente como é que um pastor deve se comportar. A maioria expressiva dos crentes não sabem como um crente deve se comportar. Eu acho isso interessante. Mas eu acho que até sabe como deve, só não quer fazer mesmo. Precisamos aprender a arte de tirar o argueiro do olho para, né, ir lá ver o cisco que está no olho do irmão. Mas enfim, deixemos então de ser hipócritas espirituais e passemos então a ser convertidos a Jesus Cristo, homens e mulheres que se prostraram diante da cruz, né? Ainda na página 152, ele fala que algumas dessas mentiras são novas, outras são só recicladas. E é engraçado, 30 anos, então eu fui para a igreja, eu me converti na primeira igreja batista de Bela Vista, Goiás. De lá eu fui para Rio Branco, né, congreguei na igreja batista do Bosque em Rio Branco. Lá nós abrimos alguns trabalhos lá, 2 trabalhos parece. Ficamos lá no projeto missionário. De lá eu voltei, fui para São Miguel, pastorei a primeira igreja batista de São Miguel, depois pastorei a igreja batista da Paz de São Miguel, depois pastorei a primeira igreja batista de Tuiutaba. De lá vim para cá. Então são 30 anos dentro de igreja. São 30 anos que vejo a mesma situação, homens e mulheres batendo de espirituais, onde não se encurvaram diante da cruz,
não conhecem Jesus Cristo, conhecem uma mera religiosidade colhida pela observação do tempo que viveu sobre a face da terra, e quase sempre observações errôneas de líderes que são da mesma plumagem, líderes que são que voam junto por televisão ou por igreja onde passaram. O desafio é a firmeza, não é? Eu passei por essas igrejas porque fui transferido como pastor, né? Mas um exemplo clássico é aqui em Goianésia. Nós chegamos aqui dia 18 de dezembro de 2002. Estamos até hoje na mesma igreja, na mesma função, com altos e baixos. Já tive momentos gloriosos, momentos assombrosos, muito terror, muito louvor, mas estou aqui. Quer dizer, humildemente seguindo caminho firme aqui, observando e aprendendo e lendo e procurando aqui o caminho. Agora os macacos de galho em galho chega com aquela hipocrisia, com aquela espiritualidade para dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. Aí o caminhão de humildade ainda é pouco. Às vezes a gente fica calado, às vezes a gente não fala, às vezes a gente sofre sozinho, mas uma questão essas heresias não são novas não, são só recicladas. Eu vi isso ao longo dos 30 anos, as mesmas pataquaras, sabe? As mesmas noias, as mesmas imbecilidades, as mesmas os mesmos ímpios dando as mesmas sugestões ímpias, ao invés de se converterem. E quando o texto lá fala que está sitiado, né? Deixa bem claro, sitiado quando está na guerra, né? Está sitiado, está em volta e botando pressão. Então os hipócritas vão ficar em volta o tempo todo, botando pressão para que se adequem às ideias deles. Né? Lá um reino, quando vai sitiar um rei contra o outro na guerra, até concordarem com ele, até se renderem a eles. Então é isso que eles ficam o tempo todo, né? Os hipócritas tentando que as pessoas que ainda confessam, que pregam o verdadeiro evangelho, se rendam a eles, se entregam e passem a concordar, a agir como eles. E na página 153, o John MacArthur fala que a segunda vinda de Cristo, ou seja, aquela vinda que vem para julgar, agora não mais para salvar, mas para julgar, para efetuar os julgamentos. Que forem salvos serão salvos, que não. Enquanto mais se aproxima essa vinda, mais a falsa igreja cresce, mais os vagalhões da hipocrisia e da mentira vão se alinhando para tomar espaço e forma. Nós estamos no fim dos tempos, nós estamos nos dias de Jesus Cristo, nós estamos nos dias da volta, e a mentira, claro, vai se assoberbar dentro da igreja. Eu não pense você que a perseguição virá lá, não, ela virá dos irmãos, né? Eu tenho pensado demais da conta na figura da última ceia, onde nós sentamos à mesa e João deita no peito de Jesus e vai parar lá na ilha de Pátimo, diante do trono. E Judas beija Jesus e ele vai parar lá enforcado no galho lá, e assim é a vida. A perseguição, assim como a luta pela verdade, é dentro da igreja, é uma batalha nossa. Às vezes nós estamos preocupados demais com o homem ímpio, mas não é o ímpio lá que nunca veio na igreja que vai nos afrontar, não. Não necessariamente, é aquele que come conosco, é aquele que está aqui, é aquele que observa e está observando. Uma coisa é fato, enquanto mais Cristo se aproxima, mais a mentira cresce, mais tentam deturpar e tirar almas dos céus no dia do juízo. Até porque, ao longo da história, todo mundo sabe que todas as divisões de igreja e derrubar pastores, né, quando ele não se derruba por si só, são de pessoas dentro da igreja, né? Não é um grupo de pessoas que sai lá da praça e vem aqui, vamos tirar o povo, vamos tirar esses pastores. São as pessoas mesmo de dentro da igreja. Repito mais uma vez, né? Há casos que o pastor mesmo, né, que se corrompe, se perde por ele lá, mas algumas vezes as pessoas mesmo de dentro da igreja, que elas estão próximas, então as que algumas vezes confessam que ama Jesus Cristo, são os que estão lutando contra o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo já disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Nem todos que estão à volta de Jesus Cristo, como já foi dito várias vezes, pregado, está lá na Bíblia, né? Uma multidão de pessoas, mas poucos encontravam, poucos eram curados, poucos eram transformados por Jesus Cristo. A maioria estava ali para julgar, tentar apedrejar Jesus Cristo, para acusá-lo de alguma forma, ou só para observar, ou só por curiosidade, né? Quer dizer que na maioria mesmo expressiva não estava muito afim de Jesus Cristo.
né? E segue, a vida segue. Na página 153, a guerra contra a verdade que prevalece por tantas eras está simplesmente preparando o palco para aquela insurreição final e desesperadora. A totalidade da história tem sido uma só marcha indesviável em direção a este alvo, a vinda de Cristo. A batalha do Armagedon, agora ela está mais próxima do que nunca. Ou seja, o que nós fazemos hoje, nessa busca pela verdade, nada mais é do que tirar as manchas da noiva, do que desamassar o vestido da noiva, do que ataviar a noiva, ou seja, enfeitar a noiva para o encontro com Cristo. Então, a batalha entre Satanás e Jesus Cristo está próxima. A igreja faz parte dessa batalha. Nós temos que estar preparados e preparados com a verdade, é o que Paulo diz aos Efésios, né? Com a verdade é uma das grandes armas espirituais. E, meu querido irmão, então, quando a gente vem aqui, oprime vocês para estudar, para ler o livro, para ler outros livros, para fazer a leitura bíblica anual, para vir aos cultos, a gente tem um desejo enorme de que você não se perca, não é? De que você não vá para o inferno, que você encontre a razão da sua fé, o conhecimento suficiente para entender a obra salvífica de Cristo na cruz, e possa se amarrar nele e permanecer firme até o dia do juízo, né? Quantos não têm conseguido compreender, quantos não têm conseguido permanecer? Mas nosso objetivo na luta pela verdade é isso, que você compreenda, que você permaneça, que no dia do juízo, você está de fora. Me lembro da Suzana quando ela disse, vai ter muito irmão que vai me acusar, ou nos acusar lá no dia do juízo. Foram os pastores que não me permitiram entender e compreender e permanecer. Você até poderá nos acusar e você até terá razão. Somos falhos e muito, mas quem vai para o inferno é você. Eu penso nisso, quem vai para o inferno é você. Eu li agora recentemente, essa semana, uma frase, que o ímpio, ele pode até viver feliz, ele pode até transcorrer feliz, né, nos dias aqui na terra. Ele pode chegar lá na cova feliz, mas 1 minuto no inferno vai apagar toda a felicidade mundana que ele teve aqui na terra. Então o que importa, meu querido, é que você vai para o inferno no grande dia, independente de quem você acusar. Então o convite de John MacArthur, o convite de Jesus Cristo, precisamente de Paulo, o nosso convite é: arme-se para essa guerra pela verdade. Assume que você é crente, assume que você abraçou Jesus Cristo, assume e permaneça até o dia do juízo. De outra forma, essa batalha épica que vem sendo travada desde Eva e a serpente até os nossos dias, poderá te derrubar com sutilezas, com mentiras, com enganos desse tempo, dessa sociedade tão perdida, tão distante de Deus. E como o texto deixa bem claro aí, então, vai ser só intensificado. E quanto mais for intensificada essa guerra pela verdade, está mais próximo à vinda de Jesus Cristo. Aí, para os que anseiam que Jesus Cristo volte logo, então vamos intensificar, né, essa guerra, né, para que Jesus Cristo volte. É lógico, não depende de nós, né, mas assim, nós acreditamos, e que vai nos dias de Noé, quando mais o tempo estava feio, Jesus Cristo veio. Nos dias que Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, estava no auge do pecado, e agora cada vez está aumentando, né? Então nós acreditamos que está próximo, mas ela virá, assim, isso é uma preparação a essa guerra que está só aumentando, para que Jesus Cristo venha, para que seja mais exaltado, seja mais glorificado, para que as pessoas o reconheçam, ainda que aqueles que vai ser só reconhecer e não vai adiantar mais, mas para não ter nenhuma dúvida de que Jesus Cristo sim virá e será Senhor de todas as coisas, na sua primeira volta, sempre, e mais agora na sua segunda volta, que vamos preparar então a volta de Jesus Cristo. Vamos intensificar. Aqueles que serão salvos, que não serão salvos, mas cabe a nós, né, guerrear sempre, né, para que nós preparemos o terreno, para que Jesus Cristo venha logo, né, e seja, de uma vez por todas, prevaleça a verdade. Não tem outro caminho, né? Nos cabe guerrear, nos cabe assumir, né? Nos cabe conhecer a verdade, ser liberto por ela e levá-la até aqueles que não foram libertos ainda. Então o convite para você, meu querido, dessa lição do capítulo 5, a heresia ela é sutil e ela invade a igreja.
E ela vai enganar quem? Quem é que o falso profeta conduz? O falso cristão. Você tem a oportunidade de ser um cristão verdadeiro. Você tem a oportunidade de ser um cristão que conhece a razão da sua fé. Você tem a oportunidade de ler sua Bíblia e de ler os seus livros. Então você escolhe que tipo de guia vai guiar você. Quer o falso mestre? Fique à vontade. Se tem uma coisa que a gente aprendeu desde pequeno, é que a gente não disputa liderança, não é? Se o marido está com ciúme da família e quer liderar espiritualmente, a gente deixa, até cair e precisar. E qualquer um membro da família, a mãe ou o filho acha que é o líder, é ele o líder. Quando precisar de pastores, estaremos sempre aqui. Uma coisa é fato, só existe falso mestre porque existe falso cristão. E só existe falso cristão porque existe falso mestre. Quanto a nós, temos tentado ser mais sinceros possíveis. Quanto a você, levante-se por essa guerra, vista toda a armadura da batalha e não deixe Satanás te enganar. E o que Jesus Cristo já deixou bem claro. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Né? Falei então, isso essa semana umas 300 vezes. Então, quando a pessoa vai seguir um falso mestre, não dá para chegar lá no final depois e reclamar onde é que eu errei. Não, errou quando deixou ser levado por um falso mestre. Que aí a pessoa não lê a Bíblia, não lê um bom livro, não pensa, não tira suas dúvidas, quer só ficar de boa, só quer ser feliz, né? Não sou contra ser feliz, né? Mas só quer apenas isso e não quer Jesus Cristo, e depois chega lá no final, não dá para reclamar. Né? Então é isso, a graça e a paz. Não deixe de marcar o seu sim. Nossos visitantes também digam se eu assisti o vídeo. Visitantes também contem. Nós estamos aí em uma outra batalha, né, de frequência. Nós perdemos para os juniores, né? Vamos ganhar, vamos ser 100% visitantes. Então os visitantes vamos que viram... empatar, né? Porque torcer para eles também ser 100%, né? Para ganhar, vamos ter que ser 100% e eles não, né? Aí vamos estar contra eles, vamos empatar com eles. Então, nossos visitantes, você viu o vídeo? Mande lá, se você está no grupo da sala, manda lá no grupo da sala na discussão. Se não está, manda no privado que eu computo você lá como visitante. Enfim, Deus abençoe cada um de vocês. À noite estaremos aqui no culto e Deus o alcance com a sua boa palavra, com a sua boa mão e te levante pronto, armado com a armadura da fé, com a armadura espiritual, com as armas espirituais para batalhar tão severa batalha. Deus os abençoe. Graças e paz, que Deus abençoe.